minhas amigas Amanda, Eliane, Patrícia, Silvana e Deise. Nós vamos falar da importância da saúde bucal na prevenção da pericardite. Saúde da boca é a porta de entrada do nosso organismo. É de grande influência para a saúde do nosso corpo. Através dela, podemos melhorar a nossa felicidade oral, como também podemos trazer benefícios. Trazer benefícios devido à falta de uma boa higienização e de bons hábitos alimentares. Esses bons hábitos alimentares e essa higienização, ela deve vir desde a gestação da mãe. Desde que ela ficou grávida, ela tem que haver esse acompanhamento com o ginecologista. Na teoria, ele teria que orientar a mãe a respeito do excesso de açúcar, alimentos que contenham açúcar, e ingestão de alguns medicamentos. Feito isso, a orientação também segue que a dentição da criança, o feto, começa na 6ª semana embrionária. Aí o que ocorre? A mãe já vai evitando de transmitir a cárie para a criança já logo na gestação. Ao nascer, essa criança tem que ser levada ao odontopediatra, tá? Ele vai orientar a mãe a respeito da higienização, tanto dela quanto da criança do bebê. Porque o que ocorre? Tem aqueles momentos entre mãe e filho, hora de amamentação. Toda mãe tem a mania de querer pegar a comida, a papinha da criança, querer colocar com o dedo na boca da criança, e a criança, por sua vez, tem aquela vontade de afeto de colocar as mãozinhas na boca da mãe. A mãe acha isso prazeroso, a criança também acha, o bebê também acha. Só que nessa troca de carícia, pode acontecer também a transmissão da cárie, da mãe para o filho. Feito isso, a gente tem que focar bastante na idade pré-escolar das crianças. Já acontecem orientações em creches, tá? Pelo programa Estratégia Saúde da Família. O governo, ele finalmente se conscientizou de que a gente precisa focar bastante na prevenção, porque sai muito mais barato do que no tratamento. Onde a gente vive no Brasil, nós já nascemos numa cultura de que é para a gente tratar a doença e não preveni-la. Aí o governo viu que isso estava sendo muito caro para o bolso dele, então ele resolveu investir em programas de saúde da família, e nos lugares mais longínquos, nas periferias, há sempre uma equipe de estratégia de saúde da família, composta de médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, dentista e técnico em saúde bucal e 6 agentes comunitários. Essa equipe, como um todo, eles levam saúde para a casa das pessoas, não só para as creches, mas nas casas também. Há visitas periódicas do técnico com o dentista, a orientação nas creches com os pequenininhos. Eu participei de uma ação em que a mãe relatou que ela não sabia que precisava escovar a língua. Ela aprendeu com a filha de 3 anos. Ela achou lindo a filha dela escovando o dente, né? E passando na língua. A pessoa tinha 23 anos e falou: nossa, por que você está escovando a língua? Ah, porque eu aprendi com a tia na creche. Como? A tia da creche foi lá e ensinou que eu tenho que escovar a língua. E ela achou bonito a filha escovando a língua, não sabia, passou para a família toda. Passou a escovação da língua, que causa o mau hálito. Mau hálito, gengivite, cárie e tártaro. O que acontece? 90% da população é atingida pela cárie e pela gengivite. Crianças de até 12 anos já têm 50% dos dentes afetados pela cárie e pela gengiva. No caso dos adolescentes, 98% deles já desenvolveram a gengivite, que é a primeira etapa de doenças que afetam a gengiva. 90% da perda dos dentes se deve à cárie e à gengivite, através da má higienização. E cerca de 50% das pessoas com mais de 40 anos já perderam metade dos dentes por conta dessa cultura de má higienização e somente tratamento. Recorrem ao dentista quando a doença já está na boca. Não houve prevenção. Então a gente acha que a prevenção
tem que vir da creche, de casa, da escola, da creche, desde a infância, porque é na infância que a gente procura adquirir esses hábitos. Se você ensinar uma criança e se você tiver a atitude de escovar os dentes com ela, ela vai levar isso para a vida toda, ela vai ser um adulto saudável e ela vai passar para os filhos dela também. Criança escovando o dente, a gente sabe que a criança fica a maior parte do tempo na escola, depois em casa. Só que nesses momentos, há a escovação assistida nas escolas e também a escovação assistida em casa. Crianças de 3 anos ainda não sabem escovar o dente corretamente, então tem que ser assistida pelos pais. Como eu já disse, os primeiros cuidados ocorrem na gestação. Feito isso, ocorre a prevenção. A cárie pode não desenvolver na criança e ela se tornar um adulto saudável. Bom, eu vou falar sobre o levantamento da traumatização. A pericardite é uma inflamação aguda ou crônica. Do pericárdio, uma membrana aguda que reveste o coração. Uma das principais tipos de pericardite é a pericardite viral, mas há também quem diga que uma das mais graves é a pericardite bacteriana, pois ela pode ser mortal e, se não descoberta no começo, pode estar levando à morte ou até mesmo levando a uma pericardite constritiva. Há também quem concorde que a pericardite não tem prevenção, mas também há pessoas que falam que quem leva uma vida saudável em todos os aspectos, principalmente da boca, são menos propensas a pegar qualquer tipo de doença, principalmente a pericardite. A pericardite bacteriana ela é originada do Streptococcus mutans, que é originado o agente transmissor da pericardite bacteriana pode ser o Streptococcus mutans, não está comprovado. Pode ser porque, através da boca, ele pode ser levado pela corrente sanguínea até o pericárdio, que é aquela membrana que recobre o coração, para evitar infecções. Bem, eu vou falar do sujeito. O governo ele já está adicionando o flúor nas águas, mas não é só o flúor que vai fazer a diferença para combater a cárie. Se você não tiver uma boa escovação, fazer uma boa higienização bucal, você não vai combater a cárie. Aí, com isso, você não combate também as doenças relacionadas à cárie, e as doenças relacionadas à poluição. As atividades de atendimento são as campanhas, elas têm que ser individual e coletivas e atender a vários grupos sociais, mas não é só vários grupos sociais. Mas assim, ela tem que ter um foco maior em cima da população mais carente. Ela precisa muito de informação. Quanto mais frequente você tiver, melhor é. A pessoa vai ter mais discussão e vai acabar se prevenindo das doenças cardíacas. A curiosidade é a maçã. A maçã, ela pode ser usada como um agente para você estar fazendo uma higienização provisória. Então, se você estiver se alimentar na rua, não tiver como você fazer uma escovação, você pode estar comendo uma maçã. Porque a maçã ela faz uma limpeza provisória mais fácil. Aí você poder fazer a sua higienização correta. A maçã, ela tem propriedades que o suco da maçã tem propriedades que ela protege a superfície dos dentes e das gengivas. Então, ela tem vários benefícios para a saúde, ela não é só boa, tanto para a boca como o corpo todo. Então, ela tem vários benefícios. Até eu trouxe para distribuir. Então, gente, bom dia. Falar mais um pouquinho da pericardite, tá? A pericardite é uma membrana que ela cobre a parte exterior do coração. Porém, ela é dividida em duas partes, que a gente chama de espaço pericárdico. Ela produz um líquido que nós chamamos de lubrificante, que ele ajuda a lubrificar e a umedecer. Porém, a pericardite, quando ela está de começo inflamada, esse líquido ele vai ser produzido com excesso, vai ser produzido um pouco a mais.
E essa inflamação, ela se agravando mais, ele impede tanto a passagem sanguínea, tá? A passagem sanguínea, e além de tudo, com essa inflamação ocorrendo a mais, ele causa esse problema até mesmo de batimento cardíaco, que é aquilo que a gente chama de sístole diástole, né? Que é a contração e o relaxamento do coração. Quando a gente fala dos sintomas, os primeiros sintomas que a pessoa ela sente é o tórax, febre e tosse. Então, muitas das vezes pode ser confundido com uma gripe. Então, tanto nós, o técnico de saúde bucal, quanto os médicos, pedem aos pacientes que, quando for ao médico, que saiba passar as informações corretas para que o médico venha ter o diagnóstico correto do paciente e saber realmente o que ele tem, a doença que ele tem. Diagnóstico. Os diagnósticos, primeiramente, tem que ser avaliado por trás dessa pericardite, que pode ser feito através de 3 dedos acima, abaixo do tórax, para verificar a pericardite, também através de hemograma, raio-x do tórax e até mesmo exames laboratoriais, como o hemograma com pé e a dosagem de insulina cardíaca. O tratamento da identificação do paciente é receber doses terapêuticas como anti-inflamatório não esteroide e analgésico para dor. Em casos de pacientes que aderir ao tratamento, ele pode ser repousado por uma equipe médica, para a equipe médica estar observando, né, o paciente. O paciente que aderir ao tratamento corretamente pode ser mandado para casa, mas porém tem que ficar em repouso. Tem casos da pericardite que ela pode se agravar, que é no caso da inflamação do pericárdio, com isso levando o paciente a uma internação e uma observação mais completa. No caso dos pacientes que aderir a ficar com uma pericardite muito mais grave, que é um caso de uma cicatriz que é uma fibrosa, mais grossa do que é decorrer, no caso que é a cobertura do pericárdio, que pode conter como se fosse uma cicatriz, é necessário até mesmo a internação ou até mesmo a cirurgia, no caso desse paciente, que é no caso de dor no tórax, falta de ar, falta de peso, então nesse caso é necessária a internação e a cirurgia. Essa pericardite que ela falou é a pericardite constritiva, que pode levar o paciente a óbito. Na maioria das pericardites, gente, não existe uma prevenção específica para ela, tá? O que acontece? A gente não sabe, a gente tem que tratar a pericardite, mas sabendo a origem dela, que pode ser tuberculose, pode ser câncer, pode ser tumores. O tratamento da pericardite ocorre na doença que deu origem a ela. Não existe prevenção para isso, mas há quem diga que quem leva bons hábitos de vida saudável, quem pratica exercício físico e quem tem uma boa alimentação é menos propenso a adquirir doenças, principalmente uma grave como a pericardite, tá? Aí o que ocorre? A gente chegou à conclusão que já existem ações feitas pelo governo, tá, para prevenir esses diversos malefícios da vida, as diversas doenças, a pericardite é uma delas. O que ocorre? O governo está investindo em novos cursos e nós técnicos devemos nos formar pensando que nós vamos para a área do campo de trabalho, não vamos tratar a doença, nós vamos preveni-la para que ela não possa vir a surgir na vida da pessoa. Nas pesquisas que nós fizemos, foi comprovado que no lugar mais longe que você possa ir, tem sempre um médico de saúde da família e ele faz visitas na casa das pessoas. A escovação, quando você faz orientação numa creche, você chama a criança e você chama o pai também para essa orientação. Por quê? A criança ela aprende com você, mas ela tem que ver o exemplo também do pai fazer, ela tem que ver as atitudes para poder ela estar seguindo aquilo. E é isso.
parabenizar vocês. Apesar de todo nervoso, vocês falam muito bem, se expressam muito bem, conseguiram passar a ideia com clareza. Eu queria fazer uma ressalva que eu ouvi de um outro grupo, mas no meio da explicação acabou que a ideia sumiu um pouquinho, né? Eu me perdi e depois eu ouvi de novo. Foi falado que pericardite é uma membrana dupla. Não, pericardite é uma inflamação, uma patologia que ocorre na membrana pericárdio, que é uma membrana dupla que reveste o coração. Pericardite não é a membrana, é a patologia que ocorre na membrana. Tá? E por 2 vezes eu ouvi que pericardite era a membrana. Então tem que se tomar cuidado com o que se fala, porque o pericárdio é a membrana e a pericardite é a patologia. Mas assim, de resto eu acho que as apresentações se completaram, se complementaram. Então nós conseguimos entender um pouquinho na primeira, na segunda já veio um pouco mais de clareza e vocês vieram para esclarecer um pouco mais. Eu acho que poderia ter havido aí uma divisão melhor do tema para que vocês conseguissem abordar coisas mais diferenciadas. Mas ainda assim, uma complementou a outra. Parabéns para vocês. Você é agente comunitário de saúde, já foi? Eu fui agente comunitário por 8 anos. Eu acho que vocês expressaram muito bem aquilo que realmente é promoção e prevenção e também falaram, eu acho que, como a Marilise falou, da complementação da doença propriamente dita. Acho que foi pouco esclarecido e vocês conseguiram tratar de forma um pouco mais profunda a pericardite. E assim, não vou perguntar porque acho que foi muito claro, tanto da parte da promoção quanto da parte da pericardite, tá? Só complementar que o diagnóstico, quando chega pra gente no hospital uma questão de pericardite, infelizmente a gente tem poucos profissionais que pensam na questão de uma bactéria provinda da boca. Sempre o que os profissionais vão pensar é que está tendo um infarto agudo do miocárdio ou uma angina do peito. Então, essa questão realmente da saúde bucal vai ficar para vocês, sempre. E aí, assim, um caso bastante interessante para vocês saberem. A gente estava trabalhando numa cirurgia que agravou, e assim, essa pessoa infelizmente foi a óbito, mas a moça que estava auxiliando na cirurgia junto comigo, com o médico, ela falou assim, olha, isso daí tá com cara de ser pericardite proveniente de cárie bucal. E quando eles fizeram o levantamento, a cultura do pericárdio, realmente era uma bactéria da boca, tá? Então os profissionais em si, os médicos, tá? Não têm essa noção ou a têm muito pouco. Então essa informação é até importante que seja realmente transmitida, que pode acontecer sim pericardite por bactéria da boca, e é grave. Quando isso ocorre, quando a pessoa tem dor torácica e aí toma AS, faz aquele monte de coisa e não resolve. Por quê? Porque nem todo mundo entra com anti-inflamatório, tá? Então isso é importante que seja levado à frente, sim, e quando vocês forem falar, deixem claro isso, porque quando a gente assusta a população de uma forma como é a pericardite, você traz uma reflexão maior, tá? Parabéns, gente. Obrigada. Realmente, prevenção para adulto funciona no susto. Ele tem que ver o que vai ocasionar as atitudes dele, e para a criança já não. Para a criança funciona com criatividade, com o mundo dela mesma. Obrigada, gente.